boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abre sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 25, e vamos ler a partir do verso de número 1. Livro de Números, capítulo de número 25. Amém? Diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda, o atravessou, os dois com a lança, atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que o meu zelo em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e de seus descendentes será a aliança do sacerdote perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zimri, filho de Saul, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita. E o Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-os, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta quando a praga enviei por causa de Peor. Somente até aí, fecha os teus olhos. Apresenta o teu coração e a tua mente ao céu. É uma noite em que nos reunimos diante de uma promessa, dentro de um propósito com o céu. E hoje nós vamos, em nome de Jesus, quebrar o elo da miséria, a maldição da escassez, o nada. Fala: Senhor, eu volto o meu ser. Mostra-me a sua prosperidade, porque a prosperidade é estar no teu lugar, é estar na tua presença, é me mover, é ser um contigo. Senhor, visita agora todos os pensamentos, todos os sentimentos, todas as experiências do passado que possam se colocar entre a revelação da tua palavra e o que o Senhor tem para o meu futuro. Hoje eu quero sair daqui livre com
as tuas bênçãos chovendo, gotejando sobre a minha história. Então, Senhor, arrebata a minha vida, arrebata a minha alma, arrebata o meu coração, renova a tua aliança para comigo, porque este é o desejo do meu ser. Vai visitando as tendas da congregação, vai visitando todo lugar de contaminação. Pede o Senhor para te dar um coração zeloso por Ele. Esquece todo mundo ao redor. Você consegue? Esquece até de você. E volta o teu olho para aquele que nunca te esqueceu, aquele que deixou todas as coisas e por amor a você, específica e exclusivamente se entregou, aquele que levou sobre si toda a sua maldição, para que você pudesse se tornar regenerado em bênção. E fala, me ensina a zelar pelo bem que a minha alma recebeu de ti. Porque nós não temos recebido prata e nem ouro, nós temos recebido a natureza, nós temos recebido o coração, nós temos recebido o ser de Deus. Aleluia. Fala, Senhor, desperta o meu coração para ser zeloso, para alcançar favor, para atrair a renovação da tua aliança comigo e com a minha casa, com a minha descendência, em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. Capítulo 25 do livro de Números, ele é um capítulo que trata do final de uma história onde houve um planejamento de um rei com o profeta e o inferno. Houve uma unidade entre o rei Balaque, o profeta Balaão e todos os demônios do inferno, para tirar de Israel a capacidade de avançar nas conquistas com as quais o Senhor os fazia avançar. A gente sabe que desde que o Senhor tirou o povo do cativeiro egípcio pelas mãos de Moisés, não houve batalha em que eles ficassem retidos. E toda aquela região já havia entendido que o Senhor havia dado nas mãos dos israelitas todo aquele território e que era impossível fazê-lo retroceder nas suas conquistas, porque as suas conquistas glorificavam e revelavam a bondade e a força do seu Deus. Então, Balaque, o rei de Moabe, manda convocar um sacerdote, um profeta. O nome desse profeta é Balaão. E ele pergunta para o Balaão o que é que ele pode fazer espiritualmente para impedir as conquistas do povo de Deus, para que o povo de Deus não conseguisse avançar na conquista do seu território, para que o povo de Deus ficasse impossibilitado de tomar posse da herança que Deus havia lhes prometido mediante a Abraão. Então o Balaão propõe para o Balaque uma série de encantamentos, feitiços. E ele diz o que é que tem que ser oferecido e é acordado o valor. Se você ler desde Números, a partir do capítulo 20, você vai ter essa descrição muito clara. E 3 tentativas elas são testadas, 3 feitiços são enviados, 3 altares são erguidos e oferendas são oferecidas, mas o que acontece é que não houve nenhum sucesso por parte do mal. Então, o Balaão, ele tem uma ideia, ele começa a fazer uma análise, porque ele é alguém que entende o mundo espiritual, e ele entende o que é que Deus tinha decretado para o seu povo. Se nós voltarmos lá
lá em Números 23, no verso, vamos ler a partir do 4, diz assim, Deus o encontrou e Balaão disse: preparei 7 altares e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro, especificando o altar e a oferenda que o profeta disse que ia fazer para encantar Deus e fazer Deus amaldiçoar o povo, né? Isso assim. E ele voltou a Balaque e encontrou ao lado do seu holocausto com todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou esse oráculo, né? Balaque trouxe-lhe de Arã, rei de Moabe, buscou-me das montanhas do Oriente: venha, amaldiçoe a Jacó para mim. E disse ele: venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças a quem Deus não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, montes e os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que eu não devo dizer o que o Senhor põe à minha boca? Deixa eu explicar a primeira coisa aqui para você. Quando a gente vai buscar de Deus o destravamento das bênçãos financeiras, bênçãos de avanços, o povo de Deus tem que entender o que é que significa o avançar das tendas, né? O que é que significa ganhar territórios. O povo de Deus tinha que ter um comprometimento com o seu próprio avanço, um comprometimento com o avanço dos propósitos que Deus tem para eles. Não é fragmentar, né? Eu estou bem sucedido numa área, eu não estou bem sucedido na outra. Não, Deus nos chama para crescer e Deus nos chama para avançar, Deus nos chama para conquistar e Deus nos chama para sermos abençoados. Essa é a primeira coisa que eu queria trabalhar. A segunda coisa é que do coração de Deus um projeto claro de conquistas, bênçãos e vitórias. Eu fico incomodada como tem pessoas que ficam assim: será que Deus ele quer me abençoar? Será que é da vontade de Deus? Será que eu não nasci para não ser abençoado? Não existe nenhum caso na Bíblia onde Deus tenha criado alguém sem um propósito e onde esse propósito para o qual Deus criara não seja a bênção. O terceiro ponto que a gente precisa entender: como é que Deus nos abençoa? Porque Satanás, ele só consegue roubar uma bênção de um servo de Deus se ele conseguir fazer com que essa pessoa se desvencilhe da bênção. Então, Deus é um Deus que desce e se mistura com a nossa história. A história da cruz é a história de um Deus que desceu. É a história de um Deus que encarnou. É uma história de um Deus que sentiu o que eu sinto. É uma história de um Deus que conhece os secretos da minha alma. E mesmo assim me amou. E mesmo assim me trouxe para a sua companhia. E mesmo assim entrelaçou o meu destino ao destino que ele criou para mim. Deus é um Deus que se mistura a nós. O nosso progresso, a prosperidade verdadeira é só de quem está misturado com Deus. E essa mistura, ela não é refletida na conta bancária, nem na fama, nem no número de seguidores e nem na aparência. Essa mistura é uma mistura que se manifesta pela essência. Se a gente falar na primeira carta de Coríntios, no capítulo 10, e lermos a partir do verso 14,
a gente vai entender como é que o Balaão conseguiu fazer com que aquele povo fosse sentenciado e recebesse sentenças de pragas sobre a sua vida. É sobre o princípio da maldição. Paulo escreve assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Eu estou falando de pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel: os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Eu quero dizer que os pagãos sacrificam, que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesma do demônio. Porventura, provocaríamos o ciúme no Senhor? Somos mais fortes do que Ele? O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está explicando a força com a qual Satanás pega o domínio do nosso ser para nos fazer contaminados pelos demônios. É isso que Paulo está explicando. Lá em Números, o profeta monta uma armadilha. Ele tenta amaldiçoar. É interessante que o princípio da feitiçaria e do encantamento é encantar Deus. Porque quem invoca as entidades acredita que com a oferenda que oferece para ela, seduz com a bebida, com a oferta, e a entidade fica encantada com aquela oferenda, vem e faz o que ela quer, faz o mal contra alguém. Esse é o princípio da bruxaria e da feitiçaria. Então o Balaão, ele fez um altar para ele tentar encantar o Deus de Israel, para fazer o Deus de Israel amaldiçoar o povo que ele amaldiçoou. E é interessante que é oferecido os altares, os sacrifícios sobre os altares, e verdadeiramente Deus, ele fala com o profeta. Aí a gente volta lá em Números 23. Verso 8. Ele diz assim: como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? E no 9 ele diz assim: dos cumes rochosos eu os vejo dos montes e os abissos. Vejo um povo que vive separado. Presta atenção. O profeta entendeu de cara que a Deus ele não ia encantar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que sobre a sua vida não vale encantamento? Eu estou falando sério. Podem fazer macumba, bruxaria, pode usar a banda, todas as bandas, quitanda, o que quiser. Não vale encantamento. Por quê? Porque quem te cobre, quem te chamou para a bênção, ele é o maioral. Não vale. Agora, o que Deus mostrou para o Balaão é como é a bênção que ele quer que eu e você viva. E no princípio da bênção, ele diz assim: um povo que vive separado. Verso 9, ó, dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes os avisto. Um povo que vive separado e que não se considera como qualquer nação. Você é um povo separado? Separado de quê, pastora? Aonde está a nossa separação? Deixa eu dizer uma palavra que não combina com igreja. Presta atenção. Essa palavra não combina com igreja,
não combina com o céu e ela não combina com o reino de Deus. Você pode dizê-la de duas formas. Uma forma que já está ultrapassando, né? Se a gente for acompanhar uma análise mais atual da evolução do discurso, a palavra modernidade já está superada. Quando a gente fala isto é moderno, geralmente tudo que é moderno não é aceito pela Bíblia. Você já parou para avaliar? A modernidade não é aceita pela Bíblia. Mas como essa palavra já está em desuso, tem uma outra já nascendo. É a palavra contemporaneidade. E a palavra contemporaneidade, que é a renovação da modernidade, só muda alguns pilares de visão, ela também não combina com a Bíblia. Por quê? São todas palavras fundamentadas em movimentos humanistas, de progresso, que reflete a mentalidade da sociedade atual. Só que a Bíblia, ela é um livro que reflete a natureza eterna de Deus. É isso que você precisa entender. E o Deus da Bíblia, ele é imutável, ele não muda, ele jamais mudará. E Deus, ele só tem aliança com o que está na Bíblia. Ele não tem aliança com o que a modernidade aceita. Como é que o Balaão conseguiu fazer aquele povo ser um povo que decaísse da bênção e se tornasse amaldiçoado? Ele olhou e falou: esse povo, ele foi chamado para ser separado. Os costumes desse povo não podem ser igual ao do mundo. Os desejos desse povo não podem ser igual aos desejos do mundo. A cultura desse povo não pode ser igual à cultura moderna. E o coração desse povo não pode ser igual ao coração de qualquer homem ou mulher contemporâneo ou moderno. Tem que ser separado. Porque os laços que colocam a maldição em nós, eles não são de fora para dentro. É isso que eu queria que você entendesse. Eles são de dentro para fora. Se a maldição que amaldiçoa o ser humano, ela viesse de fora para dentro, Jesus não precisaria morrer na cruz. O que Satanás conseguiu fazer? Ele conseguiu gerar dentro da alma do ser humano um material espiritual chamada concupiscência. E essa concupiscência, ela conversa com o desejo e com o prazer do ser humano. Tiago fala que uma vez a concupiscência sendo levada ao concreto, ela dá origem ao pecado. Uma vez que o pecado é praticado, ele produz a maldição, que é a morte. Então, olha o que o diabo faz. Ele coloca dentro do íntimo do ser humano uma concupiscência, um desejo por experimentar um prazer maior que ele. Aí ele apresenta do lado de fora as possibilidades, são os gatilhos. Então, a pessoa, ela se seduz pelo que está fora a partir do que está dentro. E ela não consegue discernir. E ela fica presa naquela mistura. Quando diz separado, não é separado de lugar, não é separado de mentalidade, é separado da essência do mal. O povo de Deus é um povo que é separado da essência do mal. É um povo que vence as raízes da iniquidade. É um povo que, pelo sangue de Jesus Cristo, vence e discerne as raízes do pecado e faz uma escolha pela santa palavra do Senhor. Por quê? Porque senão nós nos tornamos participantes. A imagem que Paulo usa em 1 Coríntios 10 é que nós comemos de uma mesa. O pão que a gente come faz parte do corpo físico, metaboliza. O
cálice que a gente bebe é metabolizado pelo nosso organismo. Então, o Espírito de Deus, ele metaboliza o nosso espírito, ele regenera a nossa alma, através do sacrifício expiatório, nos dando discernimento, convencimento e força para romper com o pecado. E nós temos que viver desta forma. Mas nós temos inúmeros cálices, né? Vamos chamar assim? São inúmeras práticas que Satanás nos convida a participar, que tem dentro de nós, esta raiz de iniquidade, para que, uma vez praticando esses pecados, nos misturemos com o demônio. E em Números 25, ele fala de 2 pecados que são praticados juntos, né? É a idolatria, a imoralidade sexual, que deu a origem a muitas pragas. Vida amaldiçoada pela escassez. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre o cálice da idolatria e o cálice da imoralidade sexual. Lá em Apocalipse diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os fornicadores. Os adúlteros são colocados no mesmo rol. E quando a gente vem para o nosso tempo, o adultério e a fornicação é algo normatizado, é algo chamado até científico, até necessário. Uma pessoa não pode ficar sem ter relação sexual. O médico ele é capaz até de prescrever. Você não pode. Se for homem, então, e eu vou dizer para você que se você for um homem prostituto, fornicador, você vai para o inferno. Porque a Bíblia, ela não entende os apelos da modernidade. E a Bíblia ainda diz que o psiquismo e a alma se amolda ao pecado sexual. Então nós temos uma geração amoldada à promiscuidade sexual, amoldada à idolatria e que vive nas teias da miséria de todas as formas. E é colocado no mesmo barco do pecado sexual a cobiça do olhar, a nudez exposta, o flertar, né? Coisas do mundo que são normais, espiritualmente colocam o demônio em você, faz você um participante da mesa do demônio, porque você não distingue o como isso é sério. Presta atenção. Balaão, ele escolheu a idolatria e o pecado sexual para fazer um povo perder a bênção já derramada no tempo de Deus sobre a vida deles. Se o pecado sexual fosse algo inocente, pastora, ela é carente, ela ficou na adolescência, por isso que ela fica lá na rede social fazendo biquinho e sensualizando com decotão e ao domingo está cantando glória, glória, aleluia na igreja. Coitada, ela é carente. Ela precisa de uma massagem no ego. Pastora, ele está lá de roupa de praia na rede social, é porque a mulher dele não fala que ela é forte. E o homem precisa se sentir valorizado. O ego dele precisa ser massageado. Isso vem de dentro do inferno. Porque a palavra diz que seu ego tem que tomar paulada. Ele tem que morrer. Ele tem que ser colocado no altar do sacrifício. Você tem que orar e se converter. E entender que sexualidade não é uma questão física. Se fosse só para você tomar banho e passou aquele momento, esqueceu, ficou no lago do esquecimento, Satanás não teria usado esses 2 princípios somados para trazer a maldição e a praga, a escassez e a miséria, a mendicância e a escravidão sobre a vida de um povo que já estava andando em vitória na presença de Deus.
a gente precisa entender que quando uma pessoa conhece, eu queria muito que você prestasse atenção nisso, quando você conhece a palavra de Deus, você já foi iluminado. Eu não estou dizendo conhecer intelectualmente, você conseguiu acreditar que, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Acreditou em algum momento? Quando você vive de maneira contrária e aquilo não te atinge, você está debochando de Deus na casa de Deus. Você está correndo um risco muito sério. Real. Você é um debochador da presença de Deus. E se você vem e toma parte da ceia sem nenhuma santificação, e isso não mexe com você, você já foi dominado por um espírito de deboche. Você pode ser crente, mas a Bíblia tem crente joio, tem crente bode, tem crente depravado. A palavra é essa, os depravados. Tem crente de tudo quanto é jeito. Pastor, tem crente que fala assim, pastora, dentro de 4 paredes vale tudo. Deus não entra lá. Se ele não entrar nas 4 paredes do seu quarto, você não vai entrar no céu de Deus. Você entende isso? Você acha que um filme pornográfico, ele só serve para pimentar a relação? Você está apimentando com o fogo do inferno. Você está contaminando o seu futuro. Você está contaminando a sua geração. Você está brincando, porque hoje qualquer criança entra em qualquer rede social sem nenhum controle e tem acesso a qualquer tipo de conteúdo. E aquele conteúdo, ele não mancha a memória, ele mancha o espírito, ele coloca uma dependência, ele coloca uma expectativa e ele aguça uma carência, e ele fortalece um engano, e ele contamina o ser da pessoa inteiro com o mal. Hoje, quando o Senhor me disse para pregar sobre isso, eu falei assim, não. E fiquei algumas horas fazendo um sermão sobre bênção financeira. Eu falei, eu não vou pregar sobre isso. Você sabe por quê? Porque é muito desagradável falar sobre isso. Porque isso é matéria primária, que era para os crentes saberem de como se saltear. Era para eles serem zelosos, mas eles não querem. Então você fica parecendo que você está ensinando matéria de CA para quem está na pós-graduação. Biblicamente a pessoa é pós-graduada, espiritualmente ela é pós-graduada. Mas você tem que falar com ela sobre as consequências da promiscuidade, as consequências do homossexualismo, as consequências do sodomismo. Sabe o que é sodomismo? Pega o dicionário lá em casa, você pesquisa tanta coisa. Sodomismo é sexo anal, altamente normatizado. Tem até implementações que é para não machucar. Ótimo! Só que Deus diz que os sodomitas não entrarão no reino de Deus. Satanás, ele imprime dentro da pessoa um desejo por sexo com transgressão, sexo com violência. Mas talvez você, pastora, minha personalidade não vá tão longe. É igual quem bebe álcool. Talvez você beba álcool e você tenha uma vida, aspas, normal, mas você não é normal. Mas tem pessoas que bebem álcool e ele fica completamente fora da vida. Eu conheço milhares de pessoas completamente destruídas porque alguém desencadeou a bebida, era alcoolista e nunca mais conseguiu parar de beber. Não foi uma família, nem 2, nem 3. Existem pessoas que se colocam em relação sexual homossexual, com prostitutas, com travesti. Entra um demônio dentro dele e ele não consegue ficar com uma esposa. Não é um caso, não é 2 casos, não é 10 casos. E ele não consegue mesmo. Chora, a lágrima desce, mas ele não consegue. E ele se sente pertencente àquele lugar, pertencente àquele contexto. Ele
é o inferno. Porque são práticas que Deus não tem aliança com elas. Mas fala, pastora, mas e o que dizer dos namoros, né? Dos namoros. E o que dizer das famílias de crentes que os filhos namoram? Que deixa o adolescente ficar sozinho dentro de casa. Fazendo uma casa de quê? Motel. Trancado dentro do quarto. O que que tem? Eles têm que ter privacidade. Quer ter privacidade? Casa. Casa. Não importa a idade que tenha. Sabe por quê? Porque você tem uma natureza, você tem uma disposição, você tem a modernidade te convidando para experiências. E você tem a sociedade dizendo que não tem nada a ver. É só um caso, foi só uma noite, é o que mais? Foi só uma onda. Será? E o contexto espiritual das bênçãos que Deus preparou para você. Então o Balaão disse assim, olha, eu não posso amaldiçoar, porque Deus não está amaldiçoando. Ao contrário, eu vejo um povo que vem dos altos das colinas, enxergando a si como um povo separado e um povo que vai conquistar, e eu não tenho o que fazer. E o Balaque falou assim, ô Balaão, mas eu te pago para você amaldiçoar e você está abençoando. Ele disse assim, mas você quer que eu fale o que Deus está falando ou não? O profeta disse para o rei. A pergunta que eu vou te fazer, você quer escutar o que a palavra de Deus te fala ou não? Porque o que a palavra de Deus te fala é que não existe contaminação, não existe mesas da santidade, mesa de comunhão com Deus, mesa de ser abençoado por Deus, em meio à idolatria, em meio ao pecado sexual. Não tem como. Se você se acha preso nessa garra, você busca libertação, porque Jesus Cristo já morreu e o sangue dele tem poder de libertar a tua vontade, libertar a tua mente, abrir os olhos do teu espírito e te fazer chegar aonde ele quer que você chegue. Mas a escolha de lutar, ela é sempre sua. Aí eu fico imaginando o diálogo do profeta com o demônio diante do rei. Ele disse assim, bom, povo separado, volta lá no 23 para mim. Povo separado, povo que anda em lugares altos, dos cumes rochosos, o verso, eu os vejo, dos montes eu avisto, um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Você se considera como qualquer nação? Pastora, o Brasil é uma nação moderna, você é brasileiro só de origem, a sua pátria é celestial, você é um cidadão do céu. Ele disse assim, olha, a bênção que Deus tem para mim e para você, quem pode contar o pó de Jacó, o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, seja o fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão, o que foi que você fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você se não fez abençoá-los. Aí o verso 25, capítulo 25, ele encontra uma brecha, porque 25 verso 1, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel, olha bem, se juntou à adoração a Baal-Peor. E a ira do Senhor acendeu contra Israel. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Acompanhe comigo o profeta pensando. Um povo que se diz separado. Separado de quem? Separado do inferno. Um povo que Deus, pela aliança feita com Abraão, palavra empenhada, separou do inferno.
separou da miséria, separou da maldição, um povo que andaria acima de todas as nações. Ele disse assim: como é que eu posso fazer esse povo se misturar? Como que eu vou fazer esse povo se misturar? Imagina o profeta se esforçando, pensa, Balaão, pensa. Como é que eles, de que maneira que eu vou fazer com que eles venham cair? E ele pensou assim: bom, só tem um jeito, eu vou fazê-los adulterar. Eu tenho um projeto, prepare aí umas prostitutas culticas e mande lá para o arraial, que sejam mulheres bem bonitas, porque coloca Números 24 para mim, o verso 5, porque eu quero mostrar para você que Satanás não quer contaminar uma pessoa, ele quer contaminar a casa da pessoa, ele quer contaminar a família da pessoa, e ele quer contaminar com uma contaminação permanente. Olha o que ele diz, ó. Desce para mim o 4 aí, por favor. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales se estendem, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de águas transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas, o seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão, como a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, amaldiçoados os que amaldiçoarem. Então acendeu a ira de Baraque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que lhes daria generosa recompensa, mas o Senhor me impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu não disse aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e que devo dizer somente o que o Senhor dizer. Agora eu estou voltando para o meu povo, mas venha e deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos futuros. E aí ele profere o 4º oráculo. Presta atenção. A bênção de Deus é uma bênção que passa pela separação, e é uma bênção que ela se manifesta dentro das tendas. Quem é que vive dentro das tendas? Tenda significa uma casa. Tenda significa uma família. A bênção de Deus, ela começa com a separação do mal, e ela traz a força da bênção para dentro da família. Quando alguém contamina-se com a promiscuidade, quando alguém se contamina com o pecado sexual, quando alguém se contamina com a idolatria, ele se faz um com os demônios, e ele contamina toda a sua casa, e ele contamina todo o seu futuro. E não tem nada que vá além disso. Ele não conseguiu, através de nenhum sacrifício espiritual, nenhuma maldição proferida, nenhuma inveja, amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele conseguiu, através da indução. Mande para o arraial prostitutas culticas. Aí você pergunta assim: pastora, mas eles eram casados? O que você acha? Eram casados. Eles eram casados. Você já ouviu dizer que homem não se satisfaz só com uma mulher? É um consenso científico quase, né? É uma nota irrevogável. Homem, não tem como, homem peca, homem se toca, não tem, mulher também, né?
carrega-se mais no masculino. Homem é visual, é impossível olhar e não pecar, é impossível se manter santo, não é isso? É a sugestão da modernidade. Mulheres adultas, pastora, nós estamos na igreja, já temos mais idade, nós temos um compromisso, a gente sabe que vai casar, nós temos um respeito mútuo, por que nós não podemos, eu não digo, uma relação completa, mas aquele namoro químico. A gente tem química, né? E aí a gente se satisfaz sem fazer nada. A questão é que Deus vê. A questão é que Deus sabe. E a questão é que está sendo negligenciado um princípio sério de Deus, pelo qual, para a humanidade ficar livre, Jesus Cristo teve que morrer na cruz. Mas a igreja ainda não conseguiu entender. E você sabe que o pecado ele nunca é acidental. Você sabe que o povo de Deus ele não pode se orientar a si mesmo. Você é uma pessoa que se auto-orienta? Não, para e pensa, em nome de Jesus. Você é uma pessoa que se orienta só pela sua mente, pela sua vontade, você se orienta pelo seu senso de justiça, pelas suas emoções, pela sua lógica, pela sua necessidade de agradar ou desagradar alguém. Esse povo que a força era como o boi selvagem, esse povo que vivia nas montanhas, que se via a si mesmo acima nas montanhas, esse povo que o encantamento nenhum poderia amaldiçoar ou abater, esse povo ele era guiado no deserto durante o dia por uma coluna de nuvem e durante a noite por uma coluna de fogo. Essas colunas de nuvem e de fogo, elas representam a direção de Deus. Deus te guia, Deus guia o seu coração, Deus, ele guia o seu interior. E esse povo, por conta própria, ele resolveu parar em Sitim. Você sabe que tem cristãos que gostam de dar paradas espirituais. Eu queria falar sobre isso com você. Sabe o que é parada espiritual? É porque a gente cansa, né? A caminhada cristã, ela cansa. E tem pessoas que resolvem se dar um tempo sabático, 1 ano sabático, 2 anos. Tem gente que fica assim 5 anos na igreja, não saiu. Ele pensa assim, mas eu estou na igreja, eu vou um culto sim, eu vou outro não. Eu faço o que eu quero, um dia eu estou com a cara boa, outro dia eu estou com a cara ruim. Né? Eu tenho um ministério, um dia eu canto, um dia eu prego. Mas o ponto não é esse. O ponto é que espiritualmente você está parado. Espiritualmente você não está fazendo aquilo que Deus está te levando a fazer. Você sabe como é que é o nome disso espiritualmente? Culto sem sacrifício. Oferta sem sacrifício. Sabe que Davi tomou uma decisão, ele disse assim, eu nunca vou oferecer para Deus nenhum culto sem sacrifício. Nenhum culto. Você precisa discernir você. Você precisa discernir o seu coração. Você precisa saber o que é que Deus ele está querendo de você. Você sabe o que os crentes de hoje fazem? Eles são minuciosos na vida. Eles têm tempo de pecar, tempo de jogar, tempo de trabalhar, tempo para passear. Eles são, e na adoração e no culto a Deus, eles são técnicos. O que é fazer uma coisa tecnicamente? É fazer uma coisa que você domina, uma coisa que você faz sem se esforçar muito. Né? É o sacrifício que o Caim queria oferecer para Deus. Espiritualmente, a vida dele está uma pasmaceira. As pessoas ficam assim. Você já perguntou para Deus qual é o efeito do seu culto lá no mundo espiritual?
Deus aceita você, a sua mentalidade, você que discorda das coisas de Deus. Eu fico assim pensando, as pessoas discordam das coisas de Deus com uma facilidade. Na técnica, aliás, sem técnica. Pastora, não pode masturbação? Não concordo. Mas sem nenhuma profundidade. Por que todo mundo faz? Porque a senhora não é homem. Não, mas homem também vai para o inferno. Porque a palavra fornicação abarca isso tudo. Eu posso te entender, mas eu acho que Deus te entende melhor. É porque existe uma parte do culto aonde você precisa orar, aonde você precisa buscar entender a voz de Deus, aonde você precisa querer aplicar a palavra de Deus ao senhorio de Cristo, aonde o seu amor a Deus tem que falar mais alto do que as concupiscências plantadas pelo pecado dentro de você, aonde você faz morrer o seu ego diante da palavra. Pastora, essa parte eu não tenho. Aí é muito fácil você discordar. Até eu vou concordar com a sua discordância, porque nós temos um discurso moderno, muito bom, muito embasado, muito técnico, científico, muito evoluído, erudito. Ele só não passa pelo crivo daquele que criou o céu e que criou a terra. E ele não te deu um tempo de parada espiritual. Ele não te deu esse tempo de parada. E as pessoas, elas usam a parada espiritual para se unirem ao inferno, para deixar com que os projetos de Deus, eles afundem. Espiritualmente ele está parado, porque ele não está discernindo as coisas do Senhor. Tecnicamente ele não está fazendo nada, mas ele vive uma vida contrária e ele está dentro da igreja. Você consegue sequer enxergar essas coisas? Quem são os que estão dentro da igreja? Dominado por um espírito de deboche, provocando ciúme do seu Deus. Isso te interessa? Ou você olha todo mundo como se fosse um bando de coitadinhos? Coitados, pastora. Coitados, eles estão carentes. Coitados, pastora. Eles se decepcionaram. Coitados, pastora. Coitada. Você já viu mulher casada que paquera? Tem um monte. Burra, as burras sobretudo. Toda mulher que é burra, com B maiúsculo, ela usa o corpo para atrair o marido, sem trair de fato. Pede para uma burra falar alguma coisa. Você tampa o ouvido, ela não tem conteúdo. Ela só tem para oferecer aquilo ali mesmo. Coitada, vai ser desonrada a vida toda. Por quê? Porque cansa. Logo ele quer outro, quer outra experiência. Você não vai ter honra. E você vai estar burra, contaminando a sua descendência, contaminando o futuro dos seus filhos. Por quê? Porque você não quis deixar a palavra de Deus curar a sua carência. Não, pastora, é que meu marido não me elogia. A senhora não tem olhos? A senhora não sabe olhar no espelho? A senhora não sabe quem a senhora é? A senhora não sabe que a senhora tem uma beleza que excede a beleza do seu corpo físico? Até quando a senhora vai ficar dependente de contaminar a sua vida, o seu casamento, a sua casa, o futuro dos seus filhos, com maldições de paradeira, de pragas? Até quando? E eu quero voltar no capítulo 25 para a gente encerrar. Nós temos algumas orações para fazer. E é interessante que no verso 8, vamos pegar o 8, eu quero dizer para você o quanto que uma pessoa endemoniada,
uma pessoa, ó, esse israelita aqui, do verso 8, ele atravessou o mar vermelho que o Moisés abriu com a fé, lançando o seu cajado. Ele viu todos os sinais, todos os prodígios, ele viu todas as conquistas que ele estava recebendo junto com o povo de Deus. Ele recebeu diretamente do Moisés. Não foi a pastora Cris que pregou para ele, foi Moisés. Não foi a pastora Cris, não. Foi Moisés que desce do monte com o rosto brilhando, que teve que cobrir. Foi a pastora Cris. Ele entendia o que é prostituição, ele entendia o que é promiscuidade, ele entendia o que é um ato idólatra, quando você deixa de amar a Deus, querido, quando você coloca uma roupa para sensualizar, porque você é uma pobre coitada, carente, burra, você está desprezando os mandamentos e a face do seu Deus, que se entregou na cruz, para que você não precisasse disso. Entende isso? É Ele que você está desprezando. E a quem você está atendendo, Ele veio senão para roubar, matar e te destruir. E ele está contaminando você, ele já entrou dentro da sua casa, ele já está contaminando a sua família. E muitos sofrimentos terríveis advirão disso. E a gente precisa parar para entender isso. Porque isso é uma coisa séria. Olha o cúmulo que chegou. Seguiu o israelita até o interior da tenda, atravessou, volta um pouquinho, o 6, um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel que choravam à entrada da tenda do encontro. Presta atenção. Quando houve a prostituição e a idolatria, o culto ao demônio Baal foi prestado, a praga começou a matar em Israel. Moisés e Josué e os líderes foram para a porta do templo. E eles estavam na porta do templo chorando. Chorando de tristeza pelo que o povo fez a Deus. Chorando de tristeza pela mortandade que estava se estabelecendo. Chorando pelas pragas estabelecidas dentro do arraial. Você sabe que um israelita, ele teve a coragem de pegar uma prostituta na frente de Moisés e de Arão, que estavam chorando, e se prostituir com ela no interior da tenda da congregação. É muita ousadia? O que é que você acha? É muita ousadia. Mas será que nós não estamos fazendo isso? Com uma mentalidade, concordando com o mal, escondendo desejos malignos, alimentando desejos ruins, pecando em silêncio. Será? E você sabe que o filho do sacerdote, Arão, ele pega uma lança. Você sabe como é que eram punidos pecados sexuais nessa época? Apedrejamento. Mas ele pega uma lança, transpassa os dois, levanta e pendura lá no alto. E é interessante que no verso 7, quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com uma lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que eu tenho por eles, para que o meu zelo não os consumisse. Tem zelo pela aliança do Senhor?
Você entende que Deus ele foi zeloso comigo? Você entende que Deus foi zeloso com você? E que o zelo de Deus é Jesus Cristo entregue na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser livres dessas contaminações. Você entende isso? Há dentro de você uma iniciativa de transpassar, matar de vez, por causa do zelo do Senhor. Ah, pastora, eu sou crente, mas sou moderno. Tem pastor que tem, aqui tem pastor endemoniado. Já leu a carta de Judas? Tem pastores endemoniados. Tem pastores que pregam que pode tudo. Pode, só não vai entrar no céu. Poder pode, só não vai entrar no céu. E 1 Coríntios, no capítulo 6, eu quero ler só o verso 15, que é para que não fique dúvida, eu quero que você entenda isso. Porque hoje nós vamos fazer a praga cessar. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levar os santos, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não serão capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Portanto, se vocês têm questões relativas a coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los? Acaso não há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Mas, se ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, isso diante de descrentes, sobe mais para mim, por favor. O verso de número. Sobe mais, por favor. 12. Ele diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos são feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Quando alguém se relaciona sexualmente com alguém, há uma união espiritual com aquela pessoa. Ela pega toda a carga de maldição espiritual e de demônios sobre a vida dela. Desde a primeira relação sexual até o momento presente. Não adianta você fazer campanha, não adianta você fazer quebra de maldição, se você não entender, e se você não aceitar, e se você não buscar do Espírito Santo um arrependimento adequado. Aquilo fica valendo lá em cima, te contaminando. Coloca demônio dentro do seu corpo, demônio dentro da sua vida, demônio dentro da sua alma, demônio dentro da sua família, demônio dentro da sua história. Pastor, e se eu for ímpio e não conhecer a palavra? Também. Mas e se eu for crente? Pior ainda. Porque aí você se tornou um debochado.
Como é que alguém vive dissolutamente, de qualquer maneira, vem para a igreja? Eu fico me perguntando se essas pessoas ficam a sós com Deus. É uma pergunta. Como é que faz você e Deus? Você apresenta para ele o quê? Teses marxistas? O que você apresenta para ele? Conceitos de algum educador? Você apresenta o quê? Recursos da psicologia? O laudo do seu psiquiatra? Eu sou doidinha, pastora. O médico passou aqui, ó, tá? Já, não é preta, não, vermelha. O que você apresenta? Para ele. Se é você que não quer se submeter à palavra dele. E o diabo está lá. Presta atenção. Sem separação não tem bênção. Você tem que separar. O sangue de Jesus que separa os demônios que entraram na sua vida e te contaminaram. E contaminaram a sua família e contaminaram a sua história. Só, cargo não faz isso. Tempo de igreja não faz isso. Serviço prestado no altar, caridade não faz isso. Título de crente, número de cálices de Santa Ceia que se toma, não faz isso. Número de campanhas de elos quebrados, não faz isso. Só Jesus faz isso. E placa de igreja também não. Só Jesus Cristo faz isso. O sangue derramado e aplicado faz isso. Faz isso. Casais que se casam debaixo da fornicação e pensam que é só repetir uma oração e está tudo tranquilo. Não é assim. Depois casa e não prospera. E não vai para frente. Antes de casar, uma química danada. Depois que casa, tem que ir para o filme pornográfico, tem que trazer até alguns parceiros, né? Está na moda. A marmita. É assim que a modernidade apresenta? Deixa eu ser a marmita do casal. Os tempos são difíceis. A modernidade, aqui, a pessoa, a mente dela, ela funciona como um filme pornográfico. E ela finge que ela é normal. Ela lida com o outro com trejeitos para seduzir, para implantar um desejo. Mas ela finge que ela é normal. Ela não tem pureza no trato com ninguém. Mas ela finge que ela é normal. E eu fico pensando como é que faz na oração em secreto. E as desavenças que nós lemos acima. Pessoas que têm desavenças e nem desavença com crente ela consegue resolver. Aquela desavença fica assim, 1 ano, 2 anos, e ela cínica diante de Deus. Pastor, eu não prospero, minha vida sentimental não prospera, eu não prospero, tu não prosperas, ele não prospera, nós não prosperamos. Eu fico assim pensando, meu Deus, não tem outro evangelho e não tem outra palavra. Satanás, ele quer que você se misture com o inferno. Ele quer que haja uma mistura, uma química entre você e o pecado. Ele quer que haja uma química entre você e esse conceito desgraçado de ideologia de gênero. Tem para dar pro... Escolhe. Como eu falei, cálice tem um monte. Hoje nós falamos em 3 só. 3 só. Porque, o pastor, onde está a idolatria? Toda vez que você aceita a mentalidade, de ser diferente do que Deus te chamou para ser, e Ele te chamou para ser santo, você cultua ao diabo. Grava vídeo sensual, não tem problema não. Você está lá junto com o Balaque prestando culto. Junto com o Balão, prestando culto. Grava o dedinho, sabe como é que você gosta? Bem? Grava. Vai lá, bobona. Isso. Você está prestando culto. Você tá, é um link perfeito. É o pecado, Satanás, o seu corpo e a maldição. Catuado e convertido bebendo Santa Ceia dentro da igreja. Resultado, efeito colateral.
não prospera, não sai do lugar. E eu queria falar das pragas, né, que não vai dar tempo, porque a perda de território, né, a praga financeira é a primeira. Mas se você ler as pragas listadas em Números 25, você vai ver que a depressão, você sabe o que é a depressão? É o desenvolvimento precário da alma. Você se torna uma pessoa que não aguenta a verdade. Você vai existir em sofrimento. Efeito colateral da promiscuidade. Quantas famílias destruídas por uma traição? E ó, se a gente cutucar, a gente vai achar autismo, problema mental, problema cognitivo, dificuldade de aprendizado. Vai achar muitos exemplos. Problema de saúde, problema com vício. Sabe aquela pessoa que a cabeça é dura, não expande de jeito nenhum, ela é turrona, ela teima, nada ilumina ela. Você pega, vai fazer um traço da vida familiar, você vai achar lá o pai promíscuo, mãe promíscua, participação em tudo quanto é forma de fornicações. Que a palavra fornicações abrange todo tipo de depravação na área sexual, que é um culto ao demônio, porque Deus não fez aliança com essas coisas. Deus fez aliança com tendas separadas, povo separado, famílias separadas e santidade. E Deus não abençoa onde Ele não fez aliança. Pode inovar. Podem recorrer a outros pastores, a outras igrejas. Podem arrumar outro evangelho. Daqui a pouco já está chegando outro Jesus. Já há a presença de um outro Espírito. Mas no céu de Jesus não é. E aí você fala assim, ô pastora, mas o que eu não entendo, né? O que eu não entendo as pessoas, elas fazem e fica tudo encoberto, né? Tem coisas, por exemplo, hoje a palavra está falando com você. Você pode pegar a palavra e se levantar e falar, vou mudar. Ou você pode fingir que não é com você e ir para casa com pressa para voltar a pecar. Não tem problema. No dia do juízo, a sua escolha será mostrada. E existe uma palavra que ele vai falar que vai ser gostosa da gente escutar. Eu não te conheço. Mas Senhor, estava na igreja. Eu vou dizer assim. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu queria falar sobre música mundana. Não dá tempo. Crente que gosta de música mundana. Nós não temos doutrina aqui não, nós não proibimos não. Se alguém quiser ouvir música mundana em casa, dormir com fone, né? Pode dormir, não tem problema não. É com você. Mas a palavra dá conta que Lúcifer, ele era ministro de música. E existem duas plataformas lá no mundo espiritual de inspiração. Uma no inferno e outra no céu. E o que não vem do céu vem do inferno. E o que não vem do inferno, o que vem do inferno te contamina. Pastor, mas se não tiver uma música, tem gente que vai ser somovido à música do mundo. Mas também não vai parar de ouvir porque eu estou falando. Não. Irmãos, evangelho é aproximação de Deus, é experiência sua com Ele. O nosso Deus tem que ser um Deus experimentado. E eu espero que Ele encontre dentro de nós. Pastora, eu vim para quebrar esse elo. Você veio quebrar esse elo? Você voltar a caminhar? Veio ou não veio? Então tá bom. Não é só você, pastora, então eu vou parar com o fio. Pelo amor de Deus, não é isso. Transpassa o casal. Coloca ele lá em cima. Você sabe que aquele casal, aquele homem, né? Ele foi o responsável pela sua casa. Uma casa que não tem gerência espiritual, Deus não entra lá não.
A senhora aceita tudo, a senhora é a chefe da casa. E seus meninos fazem o que querem no quarto. Fala, pastor, eles têm que ter a privacidade deles. Computador na mão, com o coleguinha. Ah, mas e hoje a coisa está tão assim, né? Que não adianta dizer, é uma coleguinha. É uma coleguinha. É um coleguinha da mesma idade. Porque quem gosta de pornografia é velho, né? Os adolescentes gostam de produzir o próprio material e mandar. Dentro da sua casa. Financiado pelo senhor, pela senhora. E depois a senhora quer que Deus entra na minha casa. Não vai entrar, irmão. Porque a sua autoridade não está lá. É aonde se aplica na prática quem ama o filho mais do que a Deus. Marido banana, eu tenho uma ilha de banana, gente. Homem banana, que a mulher faz o que quiser. Bota os filhos na prostituição, na promiscuidade. E o banana, quieto, falando assim, eu vou orar. Pega a lança, banana. Toma um posicionamento que Deus vai com você. Não ame ninguém mais do que o Senhor. Enfrenta. O que é que você tem senão a Cristo? Agora, o problema é que você não pode agir por vingança, nem por maldade, nem por imposição, nem na força da ira, nem na força da carne, e nem julgando a ninguém. Tem que ser pela palavra. Tem que ser pelo amor verdadeiro. Tem que ser pela fé. Tem que ser pelo movimento da coluna de nuvem. Tem que ser pelo movimento da coluna de fogo. Eu espero que nasça dentro do seu espírito um zelo, igual o zelo que Jesus teve por você. Ele morreu por você. O sangue dele, essas libertações, elas não acontecem de uma hora para outra. Se a gente vem de um histórico de família depravada, a gente tem aquilo customizado e aceito. Às vezes a gente tem aquilo até como uma revolta, né? Presenciou a traição de um pai, nunca pôde fazer nada, a mãe submissa, calada. Entra, sabe, o diabo faz uma coisa e a gente fica escravo, revoltado, e não entende que Jesus Cristo veio para arrancar a força dessa concupiscência e colocar o espírito dele no lugar. E ele tem uma aliança com essa palavra que você amar e acolher. E devagar ele vai purificar a sua vida e vai te fazer avançar e chegar onde você tem que avançar. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. Se coloque de pé. Pastora, eu entendi, eu não sei qual é. A minha função é pregar, eu nem queria pregar, de verdade, de coração. Nem queria pregar. Gente ordenada, gente velha, promíscua. Se você não quiser transpassar essa promiscuidade, não fique com a palavra do médico, irmão. Pastora, eu não consigo ficar sozinho em casa. Casa. Eu vou morar onde? Não sei, debaixo da ponte, mas casa. Deus prospere, você vai da ponte para o palácio. Entende? Não entra. Pastor, eu quero me formar primeiro do pecado. Eu quero vir comprar a casa, depois a casa do cachorro, depois a casa do gato, depois o carro, para depois. No pecado, meu irmão. Presta atenção. Não, você casa, paga o aluguel de um cômodo. Na santidade. Vai ser fácil? Claro que não. O ideal é você comprar uma casa, é você se formar. Mas o que é que não vale a pena? É você colocar o demônio dentro do seu corpo. O seu corpo não é seu. O seu corpo não te pertence. Talvez você tenha olhado para o seu corpo e dito assim, ele é meu. Eu vou seduzir, eu vou abalar bambu, abalar Jacareí, sei lá onde é que você quer abalar. Fala assim, não, meu corpo, ele não me pertence, meu corpo, ele pertence a Deus. Eu queria que você consagrasse o seu corpo. Eu queria que você consagrasse a sua alma.
E eu queria que você falasse com Deus sobre as suas dificuldades verdadeiras, sobre o seu desejo por criança. Ele não, talvez você não vença ele tão fácil, mas se você não confessar, não admitir, não rejeitar, você nunca vencerá. E talvez você é um velho, ou uma velha, que está contaminando a alma de crianças. O Senhor vai te pegar, porque hoje eu vou te transpassar aqui. Hoje eu estou nesse altar para dizer e pedir ao céu que esse espírito de deboche, esse espírito de idolatria, ele venha cair por terra, porque Deus quer fazer esse povo alcançar as montanhas, porque Deus separou esse povo. Essa igreja não tem pretensão de ser grande. Se ela ficar grande é porque Deus quer, mas essa igreja tem pretensão de andar separadamente, que as casas sejam abençoadas de verdade, que haja uma ressignificação, que os filhos não sejam dominados pelo espírito da promiscuidade, para que não caiam abatidos pela praga. Pede ao Senhor para visitar a sua história. Fala, pastor, eu já quebrei a maldição, mas você temeu. Tem gente que pensa assim, pastor, eu cometi um pecado necessário. Mentira, não tem pecado necessário não. Você cometeu um pecado grave e sério. Não tem pecado necessário. Sabe por que você precisa tanto de pecar? Porque você está orando pouco. Você está orando pouco. Termina com a amante, meu irmão. Você não precisa de uma amante. É o pecado vivo dentro de você. As suas gerações estão amarradas e comprometidas. As suas gerações. Não vale a pena. Presta atenção. O que você acha que vale mais, seu corpo ou sua alma? Por causa do seu corpo você quer perder a sua alma? Não é um sermão fácil de pregar. Não é um sermão que eu queria pregar. Mas é um sermão que o céu está exigindo. E se você quiser, se una a Ele agora. Nós vamos repreender 3 pragas. 3 pragas. A praga do encolhimento financeiro. Está sempre faltando comida na sua casa. Você está sempre devendo alguém. Você está sempre pagando coisas atrasadas. Você está sempre mentindo quanto ao dinheiro. Você não tem alegria em ofertar a casa de Deus. Você nunca fez um projeto de oferta. Você tem contenda com pessoas. Você é um idoso. Como é que você pode criticar quem quer que seja? Pede o Senhor para te mostrar a sua chatice. Fala, Senhor, me revela. Mas ora forte. Senhor, eu sou insuportável. Você não é uma vítima. É um folgado, uma folgada. Você acha que vai ser tolerado para sempre? Você tem um Senhor agradável, amável, que te olha com olhos de amor todos os dias, que te abre os braços todas as manhãs. Fala, Senhor, visita a concupiscência. A concupiscência o diabo colocou dentro do ser humano de maneira profunda. Nós nascemos com isso. É por causa da concupiscência que Jesus teve que morrer. Fala com
Deus acima da sua concupiscência. Para de ficar defendendo um estilo de vida contaminado. Para de discordar da palavra de Deus se você não tem tempo de oração, conhecimento, revelação do alto. Vai para o seu lugar. Porque nós vamos pedir para que o Senhor faça cessar a praga aqui nessa noite. Eu vou repreender a depressão, a doença mental, a doença emocional. Vou pedir a pastora Priscila para fazer essa oração. Você é uma pessoa triste, tem fobia social, tem humor desregulado, é desequilibrado, não faz nada assertivamente, está sempre sendo usado e jogado fora. Você é uma pessoa que olha para você e olha para a vida e fala assim: vão me enganar? Desconfiada? Você é precário. A maldição encolheu o seu desenvolvimento. Você é um complexado. Mas Jesus, Ele arranca essa força, Ele arranca esse poder, Ele abre os olhos do seu espírito. Você é escrava de algum desejo promíscuo. Fala: Senhor, o Senhor sabe que no secreto eu tenho desejos homossexuais. E ele vem assim: não, pastor, eu não sou, não, eu sou passivo, aqui é ativo, passivo, é tudo homossexual. Vem com essa. Fala: Senhor, está aqui a concupiscência. Eu não sei por onde entrou, mas eu sei por onde que sai. E eu não posso existir assim. Aí é você que sabe. Te obrigar e não te obriga. Adolescentes, a timidez, o bullying na escola, a moda. Meu Deus, tenha compaixão e misericórdia. E cadê você que tinha que estar aqui orando por eles? Gigantes de Deus. Essa adolescente da igreja, derrotada na prostituição, sendo usada, tratada como lixo, cuspida. E o Senhor chamou ela para ser uma grande mulher, honrada, feliz, para morar nas moradas construídas por Jesus lá na eternidade, superar desafios. O sucumbe é isso, jovem. É moderno, é contemporâneo, é científico, mas não é bíblico. Vai apresentando agora, a pastora Priscila vai levantar um clamor, mas você não vai orar com ela, não. Você vai orar por você. Senhor, meu Deus, quero apresentar, meu Deus, diante do Senhor a minha vida, a vida desta igreja, a vida de todos os irmãos que estão aqui presentes. É noite, meu Deus, de nos voltarmos para o Senhor, nos voltarmos para a Tua Palavra. E a Tua Palavra, meu Deus, ela é real, a Tua Palavra é verdadeira. E assim ela declara: aquele que não confessa as suas transgressões, este não prosperará. E nós queremos, meu Deus, nos voltar para o Senhor em confissão. Visita, meu Deus, toda a alma que está afligida, que foi afligida, meu Deus, pela Tua Palavra, toda flecha, meu Deus, da Tua Palavra que foi lançada, e no momento que foi lançada nós sentimos, isso tem que cair, isso tem que ficar para trás, isso não pode fazer parte da minha vida, não pode fazer parte da minha essência, eu não aceito isso no caminho da minha casa, eu não aceito isso reinando e governando o meu ser. Então, meu Deus, eu quero
neste momento, nesta fé, crendo que a tua palavra, meu Deus, ela traz a libertação, ela traz, meu Deus, a realidade do Senhor sobre as nossas vidas, ela traz a luz aonde há trevas, e nesta noite ela tem iluminado os nossos olhos. Nós queremos pedir ao Senhor tudo, meu Deus, que nos faz ser abomináveis ao Senhor, abomináveis, meu Deus, a tua palavra. Nós queremos, meu Deus, nos arrepender. Nós nos lançamos diante do seu altar, nos lançamos diante do Senhor, porque nós sabemos que de ti vem poder de restauração, poder de cura, poder de libertação. E nós pedimos ao Senhor, liberta a tua igreja, liberta, meu Pai, das algemas, das prisões, liberta dos complexos, liberta, meu Deus, nesse momento, vai passando com o seu poder, aonde, meu Deus, há um governo demoníaco na nossa alma, aonde há um governo demoníaco nos nossos olhos, naquilo que nós ouvimos, nós pedimos ao Senhor, passa com a tua espada e vai quebrando e vai cortando os elos, os acessos que Satanás tem, os domínios que ele pegou, as posses, meu Deus, da nossa alma que ele pegou, faça, meu Deus, retroceder, faça devolver, para que nós possamos brilhar naquilo que o Senhor projetou para a nossa vida. Sabemos que o Senhor projetou, meu Deus, coisas grandiosas, são numerosas promessas que a tua palavra traz, e se nós não estamos vivendo elas, é porque nós estamos aceitando viver escravizados por Satanás, escravizados pela nossa própria maldade, pela nossa própria concupiscência, e nós te pedimos nesse momento, visita o nosso ser e todo o elo, meu Deus, com o inferno, que o Senhor venha desfazer e que seja quebrado de uma vez por todas. Meu Deus, toda falta de força, toda falta de visão, toda falta de coragem, meu Pai, visita nesse momento toda covardia, toda timidez, isso vem do inferno, e nós rejeitamos nesse momento, rejeitamos agora todo medo, toda timidez, todo cansaço, toda fadiga do inferno, sai do nosso corpo, sai de dentro da nossa casa, sai do nosso caminho, em nome do Senhor Jesus. Os enganadores, eu peço ao Senhor, visitem os enganadores da tua palavra, todos aqueles que são contra a luz do Senhor, são contra os seus ensinamentos, meu Pai, se porventura ouvimos isso, estamos sendo guiados, meu Deus, por cegos, nós rejeitamos também e pedimos, tende misericórdia da tua igreja, tende misericórdia das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão direita para o alto. Eu queria que você entendesse duas coisas. Nem o Balaão, que é o profeta, representa eu e você, nem o diabo conseguiu encantar Deus para fazer Deus amaldiçoar a mim e a você, mas encantaram o povo. Pede ao Senhor para colocar fogo na sua mão, se você quiser. Fala, Senhor, agora eu quero que esse encantamento seja quebrado. Eu entendi a sua palavra, eu entendi que esse desejo sexual, ficar imaginando coisas, esse contato com mídia, esses olhares sedutores, essa intenção, má intenção velada, essa carência não resolvida, isso tem produzido um encantamento. Eu tenho ficado encantado. E eu tenho contaminado, eu mesmo contaminado a minha história. Peça ao Senhor para visitar agora todas as quedas que você teve. Começa a rejeitar, fala, Senhor, uma queda não me resume, um pecado não me resume. A tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E o Senhor separou esta noite para levantar a sua igreja, para levantar você, para livrar você da força do encantamento, para quebrar a força do encantamento sobre a sua casa, sobre a sua tenda, sobre o seu futuro, sobre a sua família, sobre a sua vida. Vai falando com Ele, Senhor, eu me arrependo.
e eu tomo uma confissão, e eu dou uma ordem de comando, e eu peço ao Senhor, começa a trabalhar comigo, porque eu vou abandonar essas práticas. Eu quero andar acima dessas coisas. Eu estou assumindo um estilo de vida diferente. Eu convivi com pessoas, eu convivi em meios, trabalhos, escolas, eu não sei aonde, talvez até dentro da igreja. Talvez a pior pessoa você achou foi dentro da igreja. Fala, Senhor, eu comprei uma palavra. Eu acusei um irmão. Eu vi que o irmão pecou e falou que estava bem. Aí eu corri e pequei também. Não, a sua concupiscência foi encantada. Fala com ele, Senhor, mas hoje eu quero que o Senhor quebre a força desse encantamento. Hoje eu estou quebrando a força desse encantamento. E eu queria que você se levantasse e profetizasse sobre você. O Senhor vai purificar a minha mente. O Senhor está purificando o meu corpo. Vai dando uma ordem de comando. Demônios vão sair do seu corpo físico. Pode ter certeza disso. Demônios vão sair do seu corpo físico. Você vai ter controle de pulsão, controle do desejo. Há uma espada, um poder passando. Você vai parar de pensar nessa pessoa. Você vai parar de lembrar dessa noite. Isso é força de encantamento. O meu Deus te leva lá. Apaga da sua mente essa vergonha. Ninguém tem o direito de te julgar, nem você mesmo. Mas o Senhor te chama para uma noite de encontro. O Senhor te chama para uma noite de reconciliação. E eu quero dar uma ordem agora para doenças. A cabeça do seu filho vai para o lugar. E tem gente que vai ter experiência clara, testemunho. Você vai ver uma diferença clara no seu filho. Uma diferença clara. Uma diferença clara dentro da sua casa. Uma diferença clara dentro da sua família. Fala, Senhor, eu não habito com o mal. Às vezes a gente se ressente, a gente se decepciona, a gente sofre, a gente se encontra sozinho, mas não é motivo para você sucumbir ao mal. Não é motivo para você sucumbir ao mal. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós erguemos a nossa voz diante do seu trono. Eu conheço um Deus que faz trovejar. Eu conheço um Deus que relâmpagos e trovões são a base do seu trono. Eu conheço um Deus que já condenou o pecado. Eu conheço um Deus que condenou a iniquidade. Eu conheço um Deus que na carne venceu o pecado da carne, venceu a tristeza, venceu a imoralidade. Eu conheço um Deus que venceu a idolatria. Eu conheço um Deus que em Jesus Cristo triunfou sobre principados e potestades, sobre toda a força das trevas. Eu conheço um Deus que nos unificou com Deus, que nos fez participantes da mesa do Senhor, que nos fez parte do mesmo corpo. Aleluia! 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 Receba uma unção nos seus pés. Uma unção nos seus pés, porque o Senhor vai te tirar do lugar. É muito forte. Vai aparecer oportunidades, o Senhor vai te tirar do lugar. Portas vão abrir, barreiras vão ceder. Ele vai amparar o seu coração. Você vai perder esse medo, esse temor, essa culpa, essa vergonha, essa amargura. Ele tem força para amparar o seu coração e te restaurar na presença dele em santidade. Você faz parte de uma comitiva que vai andar no alto dos montes como um povo separado. E ele tem uma espada que vai te separar agora.
O sal, ele é um símbolo da presença. Presta atenção. Tem pessoas que precisam jogar um pouco desse sal na cozinha. E há alguém aqui que alguém colocou coisa contaminada aos demônios no saleiro da sua casa. Você tem um saleiro retangular de plástico e alguém colocou coisa contaminada lá dentro. É só você pegar um pouco desse sal, coloca lá dentro. A maldição vai ser estancada. Tem pessoas aqui que devem pegar esse sal e jogar no ralo do banheiro. Ralo do banheiro. Cômodos que vivem muito bagunçados e sujos. Apresenta a sua casa para o Senhor agora. Lugares onde teve muita agressão. A sua casa é um lugar de muitas ofensas. Aonde você coloca muita coisa ruim lá dentro. Você pensa que é bom, mas é ruim. Apresenta para o Senhor. Diz para o Senhor que você rejeita as trevas. Aqui, irmão, desiste da massagem no ego. Você entendeu o que é do demônio? Ah, se alguém concordar comigo, se alguém falar que me entende, aqui, Jesus morreu para o seu ego ser quebrado. Para com isso. Para de querer ser amparado, reconhecido como doentinho. Para com isso. Tem gente inteligente que se passa de doido. Não entendo, pastor, não entendo. Aí, irmão, você entende? Para com isso. Desiste disso. Não concordo. Música mundana, o que tem? Coisa consagrada, o que tem? Para com isso, irmão. Para com isso. Você sabe. Tira esse encantamento da sua cabeça. Você não precisa disso. Está custando caro demais para você. Essa parada espiritual que você deu. As prostitutas. Peraí. O culto ao ídolo. Regressa, fala assim, não, Senhor. Já começa a orar. Já ora essa madrugada diferente. Sai do automático. Quando você for fazer uma abertura, jejua, ora, paga o preço. Quando você vier cantar em cima do altar, jejua, ora, perdoa, se esforça. Você vier para o ensaio do coral, quando você for evangelizar, quando você for orar por alguém, vier para o culto, para a intercessão, muda. Quebra a força do encantamento. Fala, eu não quero provocar a ira. Eu não quero provocar ciúme. Fala, Senhor, se eu for contrariado, então tudo bem com o capetinho aqui. Para com isso. É isso que você está fazendo? Para com isso. Você não é mais forte do que o Senhor. E esse espírito aqui caiu hoje. Nós não vamos aceitar. Esse espírito aqui não reina mais. Ele não é bem-vindo. Seja Jesus Cristo amado, único, eternamente, em todos os momentos, sob qualquer circunstância. E seja o caminho daqueles que seguem os seus passos de conquistas e avanços, de vitórias e curas, para a honra e glória, no nome do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você. E tenha misericórdia de você. Sobre você levante a luz do seu rosto. Te dê a paz. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Bendito seja.